Desaparecimentos de aviões, navios e submarinos são bastante comuns, principalmente na região do Triângulo das Bermudas. No entanto, o sumiço de trens acontece com bem menos frequência. Você está na área 89 e nesse episódio trouxemos o caso de um trem que misteriosamente desapareceu e reapareceu 45 anos depois. O caso ocorreu em 14 de julho de 1911, quando a empresa de turismo italiana Lasanetti fazia uma viagem de inauguração do seu novo trem de luxo. Com isso, a empresa de ferrovia ofereceu a alguns italianos de maior poder aquisitivo um assento a bordo do trem. O trem partiu de Roma e percorria um trecho no sentido norte do país em direção a Milão, passando por várias belas paisagens. Inclusive, muitos passageiros estavam ansiosos para a passagem do trem dentro de um túnel que passava por uma montanha entre as regiões de Emília e Lombardia. O túnel, até aquele momento, era o mais longo da Europa, com aproximadamente 1 quilômetro de distância. A viagem seguia normalmente, até que o trem entrou no túnel e nunca mais saiu. Simplesmente desapareceu. Após o incidente, os trabalhadores da ferrovia e a polícia revistaram cada metro quadrado dentro do túnel, mas não encontraram nenhum vestígio do trem. O túnel em si era apenas um longo tubo, somente uma entrada e uma saída, não havia outra passagem. Mas não foi encontrado nada, nem mesmo sinais de um possível acidente. No entanto, foram encontrados 2 passageiros que saltaram do trem pouco antes dele entrar no túnel. Eles relataram que quando o trem se aproximou do túnel, uma névoa densa surgiu do nada, invadindo os vagões, e logo em seguida ouviram um som estrondoso dentro do túnel. Os 2 homens entraram em pânico e saltaram do trem antes que ele pudesse entrar no túnel. Os sobreviventes sofreram graves distúrbios de sono e pesadelos por muito tempo. Depois do ocorrido, as empresas ferroviárias italianas e europeias se recusaram a permitir que os trens passassem por aquele túnel, e com isso, em 1915, as autoridades italianas fecharam o local, que foi mantido bloqueado até a década de 1940, quando o túnel foi destruído por uma bomba durante a Segunda Guerra Mundial, soterrando definitivamente qualquer apuração dos fatos. O tempo passou e o trem acabou sendo esquecido, mas logo foi lembrado novamente. No final da década de 50, foi descoberto alguns arquivos na cidade do México, um estranho documento que dizia que em 1845, mais de 100 italianos apareceram no país. E todos estranhamente afirmaram terem chegado até a cidade do México através de um trem que saiu de Roma. O trem também teria sido visto em Moscou, Sebastopol e Chernobyl, pouco antes do desastre nuclear em 1986. Mas o trem não parece se mover apenas no espaço. Nos registros medievais de um mosteiro na cidade italiana de Modena, é mencionado uma máquina que emitia baforadas de fumaça que possuía 3 carruagens com pessoas a bordo. Em 1840, um psiquiatra da cidade do México afirmou em seus diários que visitou um hospital que tinha um grupo de 104 italianos vestidos de maneira estranha, que afirmavam estarem viajando de trem partindo de Roma. O psiquiatra alegou na época que se tratava de uma histeria em massa, e não houve mais vestígios sobre o caso na cidade do México. Porém, na noite de 29 de outubro de 1955, um velho trem que, segundo testemunhas, havia sido construído antes da guerra, apareceu em Zavarite, na Ucrânia. Testemunhas afirmaram que o trem se movia lentamente sem fazer barulho, como se estivesse flutuando. O curioso é que analogias entre trens e túneis são sempre imaginados como a porta de entrada para outro mundo. As hipóteses para a natureza desse fenômeno são muitas, inclusive de um portal que liga uma dimensão à outra. Se a história é real ou não, isso dificilmente saberemos, até porque
não restou nenhum vestígio do túnel. O que podemos afirmar é que toda lenda tem seus fundamentos e seus pontos de origem. O fato é que o mundo às vezes estranhamente parece engolir coisas e pessoas.